grande é mais fácil de derrubar. Sou geração de Davi, guerreiro adorador. Que guerreiro? Com a pedrada na cara eu vou derrubar. Com a palavra de vida eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E do lado de fora pareço pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou, da geração de Davi, guerreiro adorador. Com a pedrada na cara eu vou derrubar. Canta! Com a palavra de vida, a fortaleza. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E quem vem contra mim, eu vou em nome do Senhor. Deus forte na batalha, é o meu protetor. Quem vem contra mim, eu vou em nome do Senhor. Deus forte na batalha, é o meu protetor. Levanta a mão e bate palma. Sai do chão. E do lado de fora pareço pequeno, mas tem um gigante que mora aqui dentro. É Jesus Cristo que ressuscitou, da geração de Davi, guerreiro adorador. Com a pedrada na cara, cadê a pedrada aí? Eu vou derrubar, vai! Com a palavra de vida eu vou vencer, 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 eu vou vencer. Joga a mão pro céu, fortaleza, vai comigo. Com a pedrada na cara, com a pedrada na cara, com a pedrada na cara, com a pedrada na cara. Pai seja convosco. Aleluia. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Nesse momento eu quero te convidar a adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos onde você estiver. Eleva os teus pensamentos ao Senhor. Espírito Santo de Deus. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir, Jesus, que o Senhor esteja em meio a esses louvores, ó Pai, em meio a essa adoração ao Teu santo nome, Jesus. Que nós, ao Te adorarmos, ó Deus, nós possamos sentir a Tua presença nos envolver, ó Deus. Que nós possamos sentir, ó Deus, o Teu abraço de amor, Jesus, nos envolvendo, ó Pai. Nesse momento de louvor, nesse momento de adoração, Jesus. Que a Tua presença, Deus, possa encher, Deus, a nossa casa, Deus, possa encher a nossa vida, Deus, seja lá onde nós estivermos, ó Deus. Que a Tua presença possa nos alcançar, ó Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem nos envolver. Vem nos envolver na Tua glória, Jesus. Nós Te desejamos, ó Pai. Tu és o desejado aqui. Tu és o desejado, Jesus. A Tua presença é tudo que nós precisamos, ó Deus. É tudo que nós precisamos, Jesus. Um fogo queima em mim, clamo por mais de Ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura
procura de algo novo. Preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu. Eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Declarar um fogo queima em mim. Clamo por mais de ti. Eu quero muito mais. Eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo. Coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu. Eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, passar, eu só quero você. Só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, passar, eu só quero você. Só quero você. Jesus, 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 só quero você. Declare Jesus, 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 oh Espírito Santo, Jesus, só quero você. Yeshua, Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Juntos. Quando a luz se apagar,
ficar calado. Quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Nós só queremos a tua presença, Jesus. Nada mais importa, Deus, do que a tua presença. Nada mais importa do que a tua presença, Jesus. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh Jesus, nós acreditamos, ó Deus, que por causa da tua morte lá na cruz, Jesus, é que hoje nós somos livres, Deus. Hoje nós somos livres, Jesus, para te adorar, Deus. Nós somos livres, ó Deus, para engrandecer o teu santo nome, Jesus. Nós somos livres, Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nossa vida está em tuas mãos, Deus. Nossa vida está em tuas mãos, Jesus. Confiamos em ti, Deus. Confiamos em ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo a mais um culto, irmãos. Pai seja convosco. Quero dar as boas-vindas a você que está participando de mais um culto online. Que Deus venha abençoar a sua vida e de todos aqueles que estão assistindo. Se você estiver assistindo com a sua família, com seus amigos, na sua casa, seus familiares, que o Senhor possa te abençoar através desse vídeo. Antes de mais nada, eu queria te convidar a você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, que eu quero orar pela sua vida, orar por nós agora. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de poder ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai amado, de poder pregar e ministrar a Tua palavra, Senhor.
Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa derramar o teu Espírito, Pai. Espírito de sabedoria, Espírito de revelação da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito possa, Deus, nos encontrar nesse momento, através desse vídeo, Senhor, e lançar essa semente, Pai amado, de transformação das nossas mentes, transformação das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Pai amado, adentrar nos lares, e que a tua salvação, a tua graça, a tua misericórdia possa encontrar cada pessoa, cada família que está recebendo essa palavra através desse vídeo, Senhor. Nós cremos em Ti, Deus, cremos no poder da Tua palavra, Pai, e cremos que o Senhor pode mudar a vida do homem, Senhor. E é isso que nós te pedimos, Pai, e desde já agradecemos, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Se você tiver alguém aí do seu lado, pergunta se ela está feliz. Amém? E convida ela para prestar bastante atenção nessa palavra. Se você tem um amigo, uma amiga, alguém da célula, tem uma seta aí embaixo que você pode compartilhar, que você pode enviar esse vídeo para alguém, para que alguém possa assistir agora. Então, faça isso para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Amém? Sem mais delongas, eu queria entrar aqui na nossa mensagem de hoje, falando sempre daquele que é mais importante para nós, que é a vida de Cristo. É a vida de Cristo que nos traz transformação, que nos traz reflexão sobre como estamos vivendo hoje. E eu queria convidar você que está aí com a sua Bíblia aí perto, a abrir lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus 17, capítulo 17, versículo 5. Amém? Eu queria dar só um contexto aqui para você. Nesse momento, Jesus ele está subindo ao monte para orar, como ele costumava fazer, e ele chama alguns discípulos, ele chama Pedro, Tiago e João para o acompanhar. E eles vão, e em certo momento Jesus ele se afasta um pouco, e ele começa a orar, e naquele momento existe um fenômeno que nós chamamos de transfiguração. O rosto de Jesus começa a resplandecer, e diante dele aparecem dois homens, o que a palavra de Deus vai dizer que é Moisés e Elias. E ali os discípulos eles ficam extasiados vendo aquela situação. E então Pedro chega diante de Jesus e fala: Senhor, é bom que estejamos aqui. Vamos fazer algumas tendas para o Senhor, para Moisés e para Elias. E então acontece algo extraordinário, que é o que eu quero ler com você. Mateus capítulo 17, versículo 5. A palavra de Deus fala da seguinte forma: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Então os discípulos, principalmente Pedro, estava tão extasiado com aquela situação. Afinal, eles estavam diante de Moisés, que para eles era uma figura de libertador. Foi Moisés que foi usado como ferramenta, como instrumento para tirar o povo do Egito. Como nós falamos alguns dias atrás aqui na Páscoa, Moisés foi a pessoa escolhida por Deus para libertar o povo do Egito, debaixo daquela escravidão. Então Moisés ele tinha essa figura de libertador. Era um homem que tinha recebido as leis e entregue ao povo a lei de Deus. E nós temos Elias, que é um grande profeta, que ali ele falava e trazia as mensagens de Deus para o povo. Um grande profeta do Antigo Testamento. E eles fizeram grandes feitos, não é? Moisés ele participou dessa libertação do povo, e eles viram grandes sinais e maravilhas. Elias também. Mas e Jesus? Para aqueles homens, Jesus andava junto com eles, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus era semelhante a eles. Não existia diferença entre si.
quando Jesus ele vai ser capturado para ser crucificado, Judas ele dá um sinal com um beijo no rosto para que pudesse ser identificado quem era Jesus, de tão semelhança que ele tinha no modo de se vestir, na maneira como ele se relacionava com os demais. Jesus era de uma simplicidade, apesar de fazer sinais e maravilhas, apesar dos discípulos terem presenciado sinais e maravilhas, para eles Moisés e Elias ainda era a grande figura. E às vezes nós vivemos assim também. Nós vivemos uma vida com Cristo, ou até mesmo a nossa vida cotidiana, esperando que uma grande expectativa de algo grande que vai acontecer e vai mudar a nossa vida. Às vezes quem é solteiro espera que quando casar vai haver uma grande mudança na sua vida, o seu sonho vai ser realizado e a vida será muito melhor. E aí quando casa vem outros desafios. E aquele desafio anterior que era de casar para ser feliz, agora a felicidade está em outra coisa. Para quem conseguiu um emprego, agora pensa em ter uma promoção, um aumento de salário, poder galgar outras funções para ser feliz. Então quando nós colocamos a nossa expectativa em coisas, em situações, a nossa felicidade sempre será jogada para frente. E às vezes nós caminhando com Cristo, nós esperamos que uma grande coisa vai acontecer na nossa vida. Às vezes a gente não sabe nem o que é essa grande coisa. E nós deixamos sempre a nossa caminhada com Cristo para depois. Nós somos inconstantes. Então, amados, preste atenção que é isso que os discípulos estão vivendo. Eles estão caminhando há alguns anos, com Jesus, o Filho de Deus. E naquele momento eles ficam extasiados por Moisés e Elias estar ali. Amado, quantas coisas você tem colocado à frente de Jesus, o seu relacionamento com Jesus, até mesmo a própria igreja. A igreja é importante, a igreja, nós congregamos e temos comunhão com os nossos irmãos, onde nós somos aperfeiçoados, onde nós recebemos os dons para a edificação do corpo de Cristo. Mas muitas vezes nós nos relacionamos mais com a obra do que com o Senhor da obra. Então, às vezes nós vivemos essa mesma situação dos discípulos. Nós estamos distraídos por algo que não necessariamente é ruim, que pode ser bom, mas ainda não é o principal. E aqui Jesus, Ele é o principal, Ele é o próprio Filho de Deus. E no versículo 5, como nós lemos, Deus ele chama a atenção daqueles homens e fala: ei, este é o meu filho, é nele que eu me regozijo, e a ele escutai, a ele atendei. Talvez Deus esteja falando isso para cada um de nós hoje: ei, esse é o meu filho, esse é o meu filho, o filho que eu enviei, a ele atendei. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje na sua vida, que está assistindo esse vídeo. Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas com certeza essa palavra serve para você. Essa palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é atemporal. Perceba que Moisés e Elias fizeram grandes feitos que entraram para a história, mas ficaram no passado. Não gera mudança em ninguém. Mesmo Moisés, lá no Antigo Testamento, recebendo de Deus as leis e recebendo também os rituais de perdão, de expiação pelo pecado, de adoração ao Senhor, não gerava em si mudança no homem, não gerava uma mudança de mentalidade, gerava a expiação dos pecados. Mas Jesus, ele vem, e a palavra de Deus fala que ele é manso e humilde, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para ser servo. E aquele que é servo, ele se diminui, ele se humilha. Ele não busca aparentar ser maior do que alguém, mas ele se coloca menor do que os irmãos. Ele serve aos irmãos. E a grande
o grande feito de Jesus vem fazendo história até hoje. Vem fazendo mudanças até hoje. Através da cruz e da ressurreição de Cristo, nós podemos ser transformados, nós podemos receber a vida de Cristo em nós. E a todo aquele que recebe a vida de Cristo e se torna seu discípulo, vive uma nova vida. Então, Jesus está causando mudança até hoje em cada um de nós. Moisés e Elias fizeram grandes feitos no passado, mas feitos que não mudam a vida de alguém. Mas Jesus, aquele que recebe Jesus como seu Senhor e se torna seu discípulo, Jesus, ele transforma a história. Jesus transforma a vida. Jesus transforma a mentalidade. Não somente exterior, não é o que nós estamos vestindo, não é o corte do nosso cabelo, mas é a nossa essência, são os nossos princípios e valores, a forma como nós enxergamos o mundo e como ele age, como são os processos mundanos do mundo e como eles desagradam a Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus fala que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A palavra de Deus fala que quando nós andávamos antes longe do caminho do Senhor, nós éramos alvos da ira de Deus. Mas através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos perdoados e reconciliados com o nosso Pai. Amém? Então, amados, essa palavra, ela é para você que tem andado inconstante, que tem andado num caminho que não sabe o que fazer. O Senhor, ele está falando: este é o meu filho, a ele atendei. A ele atendei. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui para você é que para que nós possamos atender o Senhor, nós precisamos primeiro reconhecê-lo. O que gera autoridade da palavra de alguém é o seu nome. Por exemplo, se você é alguém que está endividado e o seu nome está no SPC Serasa, quando você chega numa loja e tenta ver ali o crédito que você tem para comprar algo, geralmente o nome dá recusado. Por quê? Porque na nossa linguagem comum, o nome está sujo na praça. Então o seu nome não tem valor, não tem autoridade. Talvez ele tenha valor, mas ele não tem autoridade, ele não tem crédito para que a sua palavra tenha força. Antigamente, no tempo dos mais antigos, nossos avós, bisavós, existia um ditado que só a palavra bastava, porque a palavra ela tinha autoridade. Hoje em dia nós precisamos de documento, nós precisamos assinar, e é essa assinatura que tem autoridade, que comprova que nós estamos de acordo com aquele contrato que nós assinamos. Mas antigamente apenas a palavra de um homem era o suficiente para manter o compromisso de um contrato, da sua própria palavra. E aqui nós entendemos isso, que para que Deus, para que Cristo Jesus possa ser uma autoridade na nossa vida, nós devemos reconhecer o seu nome. A própria palavra de Deus fala que aquele que não crê já está condenado, que é necessário crer que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que havia de vir para pagar pelos nossos pecados. E se nós não cremos, nós já estamos condenados, porque somente em Cristo existe a salvação para a vida eterna. Então, mas nós precisamos reconhecê-lo. E isso vai muito além de uma informação. Talvez você tenha informação, talvez o mundo inteiro tenha informação de quem foi Jesus, mas não passa de uma informação. E a pergunta que eu faço para você hoje é: quem Jesus é para você? É apenas uma informação de que ele é o Filho de Deus, de que ele foi enviado, de que o próprio Deus se fez homem e morreu? Você sabe um pouco da história, do contexto? Para nós não é suficiente apenas uma informação. Por isso que muitos de nós estamos dentro da igreja, vivemos anos dentro da igreja,
E não há uma transformação genuína nas nossas vidas, na nossa mentalidade. Porque nós estamos dentro da igreja apenas recebendo informação. E nós precisamos muito mais do que informação. Nós precisamos de revelação. Ah, Moisés, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque revelação era algo que estava escondido, era um mistério, e de alguma forma foi revelado. E nós vamos entender através da palavra de Deus que não é revelado apenas com uma leitura, com alguém falando. A leitura é importante, alguém falar para você, alguém pregar a palavra para você é importante, mas precisa da ação do Espírito Santo. Revelar em você, na sua alma, no seu espírito, de que Jesus foi o homem que pagou o preço do sangue para que nós pudéssemos ter vida, e vida abundante, vida eterna, uma vida transformada. Isso não pode ser apenas uma informação, precisa ser uma revelação, porque a revelação ela marca o nosso coração. Nós valorizamos quando algo para nós é revelado. Quando você tem um amigo, uma amiga, e você está conversando e ela fala assim para você: olha, eu vou te contar um segredo, mas não pode contar para ninguém, é um mistério. Aquela informação já não é mais uma simples informação, ela é um segredo, é um mistério. Existe uma relevância nela que você não pode contar para todo mundo, então existe um certo valor. E quando aquela pessoa ela conta, ela compartilha com você aquela informação, aquele segredo, ela revela aquele mistério, você guarda aquilo. E você sempre se preocupa se você não vai dar com a língua entre os dentes e contar para outras pessoas. Porque aquilo de certa forma existe uma relevância, uma importância. Aqui, amados, existe uma importância, uma relevância que nós devemos agarrar e guardar com a nossa vida. De quem é Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 16, nós vamos ler o contexto de que Jesus ele chega para as pessoas e pergunta: olha, ele chega para os discípulos e pergunta: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos vão contar, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é algum profeta. E Jesus fala: e para vocês, quem eu sou? E Pedro naquele momento fala: olha, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que depois de Pedro ter reconhecido quem Jesus é, Jesus fala para ele: Pedro, isso não veio de você, mas foi o Pai que te revelou. Muito interessante essa passagem, porque Pedro ele tem ali o reconhecimento, ele reconhece quem Jesus é, mas aquela revelação não veio dele, não veio a partir dele, mas veio do Pai que o revelou, que revelou a Pedro quem Jesus era. Este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, eu pergunto para você: quantas vezes, talvez numa oração, na sua oração no lugar secreto, talvez na leitura da palavra, algo que foi falado dentro do seu coração teve tamanho impacto, de uma convicção de que você sentiu que isso não veio mesmo de você, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração. Às vezes você lê e você sente que isso não foi simplesmente uma leitura, mas que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Isso é verdade. E você cria uma convicção nessa palavra através da fé. Às vezes você não sabe explicar. Você talvez não precisa ser nem mesmo um teólogo, mas a fé em você faz você crer naquela palavra, porque ela não foi falada por qualquer pessoa, ela não foi falada simplesmente pelo pastor, ela não foi falada simplesmente por um líder de célula, ela foi revelada a você pelo próprio Espírito Santo. Então, amados, a primeira coisa que nós precisamos fazer para caminhar uma vida com Cristo Jesus e nos tornarmos seus discípulos é reconhecer a sua autoridade e majestade, através de uma revelação que não vem de informações, mas que vem da revelação do Espírito Santo.
Então, amados, a primeira coisa é isso. Para que eu possa ouvir e atender a Jesus Cristo, como Deus falou aos discípulos, a Ele atendei, eu preciso primeiro reconhecer. Os discípulos ali, talvez eles não tinham tamanho conhecimento de quem estava diante deles, porque quando eles olham para Moisés, eles olham para Elias, eles ficam maravilhados, mas o Filho de Deus estava entre eles. Mas eles ficaram tão distraídos que Deus precisou revelar a eles: olha, esse é o meu filho, a Ele atendei. É a Ele que vocês devem dar ouvido, é para Ele que vocês devem olhar e copiar a sua vida. E assim Deus também fala para nós: reconheçam que esse é o meu filho, a quem eu enviei e que eu enviarei novamente, mas dessa vez para trazer juízo e governo sobre a terra. E o segundo ponto, mais que eu quero lembrar você, que atender, como Deus falou, a Ele atender. Atender é ouvir e obedecer. A Ele atender. Ouça a Ele, olhe para Ele e o obedeça. Em Mateus capítulo 7, nós podemos ler também a história que Jesus ele está comparando dois homens, um homem sensato e um homem insensato. E Jesus ele fala: olha, aquele que ouve essas palavras e as pratica, ou seja, aquele que ouve, ele escuta, ele atende, ele obedece. Ele não somente recebe uma informação, mas aquela palavra gera uma transformação de vida, e que ele corresponde com obediência a essa palavra. Esse homem é um homem sensato, um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Quando vir as ventanias, quando vir a chuva, as tempestades, a casa talvez ela balance, mas ela não cai, porque ela está firmada sobre a rocha, que é uma palavra verdadeira. E isso fala para nós que muitas vezes nós vamos ter a nossa fé balançando, dúvidas. Isso é natural, isso é normal, mas nós devemos obedecer a palavra, reconhecendo que Cristo é quem lançou essa palavra sobre a nossa vida. Então, perceba como é importante reconhecer a autoridade de Cristo Jesus e obedecê-lo. Com certeza você obedece à Constituição do seu país, obedece às leis porque você não quer ir preso, você não quer ter que pagar uma indenização, você não quer ser processado, você não quer perder anos da sua vida. E na vida espiritual é a mesma coisa, só que nós deixamos passar porque Cristo ele já pagou com toda a justiça sobre sua vida. E às vezes nós não damos tamanha relevância para isso. Nós achamos que nós pecamos, falhamos e nada acontece, nada muda. E aí nós acabamos caindo novamente em pecado. Não valorizamos o sacrifício de Jesus. Nós precisamos de um memorial, lembrar disso todos os dias. E nós fazemos isso quando nós reconhecemos a autoridade dele, quando nós ouvimos a sua palavra, não somente uma informação, mas a revelação do Filho de Deus, dos mistérios e propósitos do coração do nosso Deus. E nós ouvimos e obedecemos, porque nós não somos apenas somente espectadores, nós não somente somos pessoas da multidão que estão ouvindo e esperando algo em troca. Nós somos discípulos de Cristo. Nós compartilhamos do pão e do vinho. Nós compartilhamos da mesa com Cristo Jesus. Nós compartilhamos do Cordeiro que morreu para que a nós fosse dado vida eterna. Então, amados, ouça as palavras do Senhor e seja como um homem sensato, obediência. Ame a sabedoria. O salmista fala que o homem sensato, ele busca a sabedoria como quem busca o ouro e prata. E talvez, amados, você já saiba de tudo isso. Você conhece um pouco da palavra. Você teve algumas experiências até com Deus. Você tem anos dentro da igreja.
mais você percebe a sua vida inconstante. Você ainda não alcançou o lugar onde você gostaria de estar. Talvez você venha sofrendo anos e anos debaixo do mesmo pecado. Você não consegue vencer. Você quer vencer, mas você acha que você não tem força. E aqui eu quero deixar uma chave para você. Essa é a chave. Ela é muito preciosa. E essa chave não vem de mim mesmo. Ela está lá em João capítulo 12, verso 25 e 26. Eu quero ler essa passagem para você. João capítulo 12, versículo 25. Amém? Você ainda está feliz? A palavra de Deus fala assim: aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Olha o que Jesus ele está falando. Jesus, ele não amou a sua própria vida, mas antes entregou. Ele não amava a sua vida aqui na terra. E ele fala: você não deve amar a sua vida nesta terra, porque essa terra é corrupta. Nessa terra há pecado. Mas ele está prometendo para nós uma cidade santa, onde ele fala: eu vou voltar para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês, porque aonde eu estou, os meus servos estão comigo. É o que ele está falando nessa palavra. Mas você não deve amar a sua vida aqui, mas antes odiar. Antes odiar, não é porque você deva se odiar, mas porque dessa terra nós somos sempre pressionados pelo pecado, pela corrupção. Paulo ele diz aqui: o bem que eu quero eu não faço. Ou seja, ele está falando: olha, eu tenho uma lei na minha mente que eu quero obedecer, mas quando eu olho para o meu corpo, essa lei é outra, eu faço outra coisa. Eu quero o bem, mas eu não consigo fazer o bem, acabo fazendo o mal. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, a palavra de Deus fala que a carne guerreia contra o espírito e o espírito guerreia contra a carne. E enquanto nós estivermos aqui, todos os dias da nossa vida será dessa forma. Nós precisamos ter um entendimento disso. Mas a palavra de Deus fala que aquele que tentar preservar a sua vida, esse perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse receberá a vida eterna. Então, amado, se você quer vencer, se você quer começar a dar passos firmes numa caminhada com o Senhor, você precisa reconhecer a autoridade de Cristo Jesus. A autoridade de Cristo Jesus na sua vida também. De o fato de você ter chegado até onde você chegou, não foi por acaso, mas foi porque o Senhor permitiu. E se você está passando por momentos difíceis, foi porque o Senhor permitiu, porque Ele está te levando para um lugar que Ele quer que você enxergue a majestade e a autoridade dEle e se volte para Ele. E após reconhecer Ele e Ele entregar a palavra dEle para você, você possa ser como um homem sensato, a Ele atender, obedecendo a sua palavra, pedindo a Deus que alimente a sua fé e sempre mortificando a sua carne. Amados, eu quero deixar essa palavra para você hoje. Não tente preservar a sua vida terrena. Não tente preservar a sua vida com um padrão terreno. Talvez você não saiba nem qual seja esse padrão. Ou talvez você esteja sempre vivendo um dia após o outro. Mas o Senhor te chama, Ele quer te entregar uma palavra de vida eterna, mostrar a você os feitos que Ele fez e que Ele ainda faz, e o lugar para onde Ele quer te lançar. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Deus maravilhoso e santo, perfeito e fiel,
Nós, Deus, reconhecemos a tua autoridade, Senhor, porque a ti foi dado um nome sobre todo o nome, e toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ti, Senhor. E o Senhor tem poder para todas as coisas. O mundo não teria sido feito, o mundo não teria sido criado se não fosse através de ti, ó Jesus. Assim, nós também não teríamos sido criados como somos, tendo dentro de nós, Pai amado, o sopro, o fôlego de vida que veio, Pai amado, de ti, o teu Espírito, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai amado, essas palavras e revela a nós não somente como uma informação, Senhor, mas como a palavra que traz mudança, a palavra que marca o nosso coração, marca o nosso ser e nos leva a ser pessoas completamente diferentes de quem somos e como andamos até hoje, Senhor. Senhor, visita cada casa, Senhor, cada família, Pai, trazendo restauração, trazendo graça, trazendo paz, trazendo sabedoria, Senhor Jesus. Que o Senhor possa habitar e morar em cada residência, que o Senhor possa morar e habitar em cada coração, Senhor, e que o teu Espírito possa confirmar ao nosso espírito de que nós também somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo de uma grande herança que já foi paga, um penhor a nós, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Nos revela, Senhor. Abre os nossos olhos, Jesus, para que nós venhamos estar sempre atentos a Ti, Pai, e não venhamos nos distrair, Senhor Jesus, com outras coisas, mas sempre caminhar olhando para o Senhor e carregando a nossa cruz e Te seguindo, pois nós somos Teus discípulos, Pai. Senhor, eu peço, Deus, faça isso em nosso ser. Faça isso em nosso coração, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. E nos ergue novamente para andarmos junto contigo. É isso que eu oro e te agradeço, Jesus. Amém. Se você continuar até o final dessa mensagem e percebe como ela é importante, eu quero te desafiar a enviar para 2 pessoas. Envia para 2 amigos, envia para a pessoa da célula e pede que elas também compartilhem. Porque a volta de Cristo está perto, está próxima. E nós precisamos proclamar o reino de Deus. Amém? Eu desejo que o Senhor Jesus esteja transformando a sua vida, assim como Ele tem transformado a minha. Eu e você, nós não somos perfeitos, mas o Senhor nos tem orientado por um caminho que nos leva à perfeição. Não nesse mundo terreno, mas num grande dia do Senhor, em que todas as coisas serão refeitas, reconstituídas, restauradas. E é isso que eu desejo para a sua vida e para a minha. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.